Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, prezados amigos e amigas do YouTube. Aqui, professor Leonardo. Essa é a aula de número 45 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Curso agora de epistemologia, desde a aula 21, porque da aula 1 até a aula 20 foi introdução e fundamentos de filosofia, qual já produzimos uma apostila que está à venda no meu site www.leonardobragaflores.com. Então vamos lá para o conteúdo. Aparece aí para você na tela a dúvida metódica de René Descartes, também chamada de dúvida hiperbólica ou dúvida cartesiana. Descartes, 1596 a 1650. Estamos falando de filosofia moderna. Vamos em frente. O conceito, então, da dúvida metódica. Dúvida metódica ou dúvida cartesiana. Dúvida metódica ou dúvida cartesiana é a dúvida hiperbólica. O que é isso aí? É um processo, um caminho ou um rito de busca por uma verdade que seja irrefutável, em que se emprega nessa busca um método que seja rigoroso e inabalável, que consiste em duvidar-se de tudo. Pessoal, então, a dúvida metódica em síntese, é um método de busca da verdade, uma verdade que seja indubitável, ou seja, que não haja dúvidas sobre essa verdade. Beleza? E para isso, para se chegar nessa verdade indubitável, duvida-se de tudo. O método utilizado será a dúvida. Joia? Bom, seu objetivo é organizar um raciocínio claro, fácil, seguro e distinto. Nessa trilha serão descartados quaisquer suspeitas de incoerência, incerteza, falsidade, a fim de se chegar a uma conclusão confiável, inabalável, rigorosa, certa, racional e indubitável. Confiável, inabalável, rigorosa, certa, racional e indubitável. Nesse sentido, tem por objetivo fundar certeza de um modo inquebrantável, rejeitando tudo aquilo que não se impõe como evidente. Está aí a participação do Antônio Rezende. Também aí, coloquei aqui uma expressão do Danilo Marcondes, havendo, nessa linha de pensamento, havendo o menor motivo para a dúvida, a proposição será rejeitada. Então aí, uma participação lá do livro do Danilo Marcondes. Vamos em frente. Vamos aí. Fui citando vários autores, né? Vou variando aí nossas aulas de acordo com o que eu acho melhor, né? Bom, vamos em frente. Então, através da dúvida metódica, Descartes vai renegando todas as outras coisas como são passíveis de serem conhecidas com certeza, até se chegar uma única coisa que poderia ter certeza, ou seja, o fato de estar duvidando de tudo. Então ele vai negando, né, utilizando aí a dúvida. Inspirado na matemática, a dúvida metódica refere-se a um rito de aquisição do conhecimento. Então um caminho, pessoal, um rito para a aquisição do quê? Do conhecimento, com o objetivo de descobrir a verdade, considerando-se temporariamente como falsa toda hipótese que não se apresenta intuitivamente como indubitável. Ou seja, se apresentou como incompatível com a verdade, já descarta. Beleza? Em frente, não se trata em duvidar simplesmente por duvidar. Não é só duvidar por duvidar como faziam os céticos, né? Mas podemos considerar como falsas todas as coisas que não resistem à dúvida. Se não resistiu à dúvida, é falso. Não é só duvidar por duvidar. Vai ter que passar pelo crivo da dúvida, pessoal. Entenderam? Vamos em frente. Daí, vamos agora a uma concepção aqui da razão. O que é a razão, né?
Nessa filosofia, razão é sensatez. Razão, para Descartes, é o mesmo que bom senso. A capacidade inata de discernir e julgar o verdadeiro e o falso. Verdadeiro do falso. Isso aparece lá em direito, pessoal, muito utilizado aí, né? A razão, o bom senso, a sensatez e por aí vai, né? Lá no princípio da razoabilidade no direito, né? E da proporcionalidade. Trata-se da aptidão de se julgar o que, segundo Descartes, está presente em todos os homens. Então é o bem julgar. É o bem julgar presente nos homens. A sensatez, beleza? Opera-se concatenando ideias com rigor matemático, reduzindo-se ao máximo o trabalho da experiência e, inversamente, aplicando o papel da razão. Então, pessoal, o Descartes, ele era racionalista, ele não tinha essa ideia, não sei, era uma corrente oposta ao empirismo. Tranquilo? São substratos que integram a razão. Vou corrigir lá na tua apostila, joia? A razão. Razão. São substratos que integram a razão. Muito bem, vamos em frente. Bom senso. Bom senso é o bem julgar, integra a razão. Capacidade. Capacidade de quê? De discernir e julgar. Lembrando que cada curso desse que nós estamos fazendo, cada aula e cada módulo vai ser produzido lá uma apostila, um material, tá? O tomo 1, Introdução de Fundamentos. Esse é o tomo 2. Aqui em cima, ó. Esse negocinho ali vai ser corrigido lá. Bom, então a razão ela tem bom senso, ela tem capacidade. Capacidade de quê? De discernir e julgar. Ela é inata, ou seja, inerente à natureza humana, concordando aí com Platão e Agostinho. E também é universal, porque está presente em todos os homens, igualmente. Bom senso, veja, a razão é o bom senso, ela vai dar capacidade, é inata e é universal. Joia? Vamos em frente. O método. O que é um método, hein? Vamos estudar agora um pouco essa questão aí do método, tá? Para depois entrar nas fases dele lá. Bom, o método aqui pode ser compreendido como regras ou caminhos certos e fáceis para aqueles que observam, onde jamais suportarão verdadeiros aquilo que é falso. Então aquele que observa não vai suportar o que é falso. Tranquilo? É um método, é uma maneira que ele vai utilizando, né? Quando ele se dá com a falsidade, ele vai lá e descarta. São normas de pensamento, daqui a pouco vamos ver como é que funciona o rito dela, o caminho que ela vai seguir, as etapas que ela vai seguir, já é o topo da aula de hoje, né? São normas de pensamento que constituirão alicerces sólidos e caminhos sensatos frente à certeza. Características. Podemos apontar as seguintes características para o método. Vamos lá. Primeiro, ele é procedimental. Por quê? Porque ele segue um caminho, um rito, né? Segundo, ele é regrado, porque segue etapas progressivas. Então tem uma regra. Matemático, porque é rigoroso, geométrico, é dedutivo. Racional, porque se desenvolve pela razão, pelo racionalismo. Ele é claro, porque é nítido, não nebuloso, de verdade imediata. Uma verdade intuitiva, imediata. Beleza? Distinto, não confundido com o outro. Ele é distinto porque não pode ser confundido com o outro. Dá dúvida, porque duvida de tudo. Ele é certo porque ele é válido, porque ele descarta riscos e também eventos duvidosos. Ele retira, ele limpa, por isso vai ficar um caminho certo. Ele é fácil porque é mais simples que aquele utilizado pelo Aristóteles, inclusive. Bom, e seguro porque é confiável e é inabalável. Inabalável. Beleza? Vamos em frente. Aí, ó, os filósofos no geral utilizaram o método, pessoal, tá? No geral, nem todos, né? Mas o método faz parte aí da filosofia no geral. O Zenão
Só para exemplos, né? O Zenão utilizou lá paradoxos, o Heráclito o devir, vamos estudar lá na metafísica, o Sócrates a maêutica, já estudamos, está numa aula aí em cima, o Platão a escala amoris, vamos ver com mais detalhes mais para frente na metafísica, o Agostinho a introspecção, aqui também metafísica, essa parte do coração e por aí vai, né? O Tomás de Aquino o análogo, o Galileu o científico, o método científico, Descartes, aquilo que nós estamos estudando agora, a dúvida, David Hume o associativo, o Hegel, o Ralph Heben, né? Já vimos lá na dialética uma introdução a ela. Mais para frente vamos ver mais. O materialismo dialético de Karl Marx e o martelo de Nietzsche, aí o método utilizado. Vamos em frente. Aí é uma figura que eu achei interessante, que remete aí ao pensamento de Descartes. Se for ver, pessoal, olha só essa parte. Se for ver aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos começar aqui por esse cotovelo, né? Esse cotovelo assim, o antebraço, cotovelo, e aqui o antebraço e o braço, né? Se você for olhar entre o antebraço e o braço, faz um ângulo de 90 graus na geometria. Vamos explorar algumas coisas aqui, ok, pessoal? Faz um ângulo de 90 graus aí com a geometria. Por isso o caminho aí matemático, né? Beleza, tranquilo. Aqui, se você for ver, vários triângulos se formaram aqui, ó. Aqui tem um triângulo aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um triângulo aqui. Aqui, ó. Ó. Um triângulo aqui assim, ó. Aí, ó. Triângulo aqui. Beleza? Aqui, se você for ver, pessoal, tem muita coisa esse desenho, tá? Milhares de coisas. Aqui uma tipificação, uma espécie de um cérebro, uma glândula pineal, ou seja, uma parte racional do indivíduo, onde ali ele irradia para os músculos e demais tecidos, enfim, tem a percepção dele. Enfim, outras percepções tem isso aí. Eu não aprofundei no estudo do desenho, mas muita coisa ele, de bater o olho, te diz, né, que os olhos do indivíduo, se você olhar dentro do olho, aqui, ó, dentro do olho, você vai ver essa figura aqui, ó. Você vai ver essa figura bem aqui assim, ó. Você vai ver uma flecha para cá, não é? Você vai ver uma flecha para cá assim, ó. Isso lá dentro do olho, pessoal. E você vai ver uma flecha para cá assim, ó. Tá? Uma seta, na verdade, né? Para cá e para cá. Se você for olhar esse ângulo aqui, ó, estudando geometria, esse ângulo aqui é OPV. O que é OPV? Lembra da matemática? Ângulo OPV. O que seria um ângulo OPV? Oposto pelo vértice, né? Então esse ângulo aqui, ó, esse aqui é igual a esse aqui, pessoal, é igual a esse, ó. Esse ângulo aqui, ó, esse grandão aqui agora, ó, esse aqui grandão, vai ser igual a esse aqui, ó. Vai ser igual a esse aqui, ó. Olha lá, oposto pelo vértice. Estão se cruzando ali, né? Estão se cruzando ali, tá? Então vão ser nesse ponto de cruzamento, você vai ver que eles se formam aberturas, né? Iguais. Esse aqui, ó, vai ser igual, dentro do olho lá, hein? Vai ser igual a isso aqui, ó. Beleza? Mas aqui tem muita coisa também. Se você for olhar, esses triângulos são semelhantes, ó, né? Há uma semelhança aqui também, ó, de ângulos, pela maneira como foi desenhado. Aqui tem uma flecha, né? Depois tem, né, em outros pontos tem a especificação dessas coisas. Aqui tem uma flecha, olha o desenho da flechinha aqui, e da ponta da flecha até aqui na ponta, da maneira como foi traçado, você vai ver aqui uma correspondência, né? Chama de correspondência de triângulos. Acho que esse é o nome lá na geometria. Por exemplo, esse aqui, ó, né, vai ser semelhante a esse aqui. Chama semelhança de triângulos, ó, que vai ser semelhante a esse. E por aí vai, né? Então tem esse triângulo aqui, tá vendo? Ele tá oposto para esse vértice aqui, ó. Tá oposto para esse vértice aqui, esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? E se você for ver, os pontos deles estão exatamente coincidindo aqui, ó. Coincidindo aqui e aqui também. Se você for ver esse triângulo aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Esse aqui, ó. Pô, por que você parou a aula? Não, já vamos continuar. Esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui, ó. Aí, ó. Semelhança de triângulos. Galera que vai fazer próprias escolas militares, né? Tem que estar por dentro dessas paradas. Por isso que eu dei uma parada aí. Tranquilo, pessoal? Bom, mas vamos em frente. E aí, vamos ver agora, né, matematizando, né? Vamos ver então essas etapas, aí as quatro etapas
do método cartesiano, etapas fundamentais do método, ou as 4 regras ou etapas do método cartesiano. Essas etapas fundamentais do método cartesiano são 4 regras, pessoal, de rigor universal e de inspiração na matemática ou geometria, que orientarão o pensamento por um caminho que é certo, um caminho que é fácil, um caminho que é útil, um caminho que é verdadeiro, um caminho que é progressivo, um caminho que é encadeado, ou seja, ligado por elos, por cadeias. Beleza? Tranquilo? Seu objetivo é proporcionar a orientação de quem as utiliza no sentido de evitar a adoção por engano de um caminho falso. Então, ele seguindo esse caminho, esse método que nós vamos utilizar agora, que na verdade são os caminhos do método, porque o método é duvidar, e a dúvida no centro vai, vamos assim, exigir, vai ser, vamos assim, utilizado esses caminhos para a dúvida, para se executar a dúvida. Por isso, dúvida metódica, porque é uma dúvida que tem um método, e o método utilizado é esse. O método é a dúvida, mas ela assim, é criteriosa, porque ela segue essas 4 fases, vamos dizer assim. Vamos aí então no discurso do método, esse livro aqui, ó, discurso do método. Deixa eu ver se está aparecendo para você aqui, vou ter que sair aqui um pouquinho da... Ah, tá, aparece aí, tranquilo. Discurso do método, aqui, veja só, nós vamos ver aí um primeiro recortezinho, né? Descartes descreve as 4 regras que segue, segundo ele, pode-se levar ao conhecimento de todas as coisas, de que o espírito é capaz de conhecer. Então vamos lá, essas são regras certas e fáceis. Primeira coisa, pessoal, não é complexo. Você vai ver que não é difícil a regra. Não é difícil, a regra é fácil. É uma regra certa. É uma regra que o cara tem que seguir ali para o quê? Para atingir um caminho que no final ele vai ter certeza do que está fazendo. É isso, beleza? Muito bem, vamos em frente. Pegou o teu café aí, tranquilo? Que, sendo observadas exatamente por quem quer que seja, torne impossível tomar o caminho falso pelo verdadeiro. Então o cara seguindo esse método, seguindo esse caminho, seguindo essas fases, o cara não vai errar o caminho. É essa a parada. Beleza, pessoal? É essa a questão. Vamos em frente? Então essas etapas, esse caminho, são esses aí, ó. Tá? Esses caminhos têm outros nomes, tá? Mas nós vamos trabalhar com o que majoritariamente a maioria dos escritores põe. E o próprio Descartes, né? Temos aí a evidência, a análise, a síntese e o desmembramento. Quais são então as etapas do método cartesiano? Evidência, análise, síntese, desmembramento. Tranquilo? Vamos agora então estudar cada uma delas. Cada uma delas vai aparecer aí para você na tela, uma a uma, pegando a primeira, evidência. O que é evidência? É uma ideia clara, adequada, distinta e válida. Evidência vai ser clareza e distinção. Então, na evidência, o cara está vendo evidentemente, ele está vendo com clareza. Tranquilo? Ele está vendo distintamente, ele não vai confundir as coisas. Não se permite a dúvida. Jamais aceitar algo como verdadeiro, sem ser evidente como tal, o que evitará a precipitação. Trata-se de um ato intuitivo, originado pela luz da razão. Então, evidência é clareza, é distinção. Vamos então ver o que o próprio Descartes diz. Não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se conhece. Aquilo que não se conhece, percebe? Ser tal como pela evidência, ou seja, evitar acuradamente a precipitação. Beleza? Então de cara ele viu, pô, caramba, então isso aqui realmente tem uma, beleza? Tem clareza, tem distinção, joia? Isso aqui tem um fundamento, vamos dizer assim. Vamos para a análise, também chamada de divisão. Análise ou divisão significa dividir. Análise é dividir.
diminuir, decompor. Então, na análise, pessoal, eu vou pegar o problema. Na evidência, eu bati o olho e falei assim, pô, legal, né? Tem clareza, isso prossegue. Eu prossigo para a próxima fase. A próxima fase é essa aí, ó, análise. Ali eu vou dividir. Eu vou pegar o problema e picar o problema em pedaços. Eu vou diminuí-lo em pedacinhos para tornar o quê? Mais fácil o exame de seus pedaços. Ao invés de ficar com aquele bloco complexo, eu fico, né, um bloco às vezes impenetrável ou penetrável com dificuldade, eu divido e fica claro observar com mais facilidade. Beleza? Então ele diminui, decompõe as questões em tantas partes quanto necessário. No maior número possível. Ele vai picar o problema, beleza? Dividir completamente em problemas menores. Nisso, a análise é, pois, uma divisão e a síntese uma composição. Então, a análise vai ser uma divisão. Já a síntese, que é a próxima fase, ele vai juntar tudo de novo. Nós temos aí uma frase, então, do Jolivet, mais um autor participando aí com a gente, do nosso estudo, sendo citado. Dividir, agora o próprio Descartes, lá no Discurso do Método, aquele livro que a gente mostrou para você, dividir cada dificuldade que examinasse em tantas partes quanto possíveis. Dividir em tantas partes quanto possíveis. Necessário para melhor o quê? Resolvê-lo. Ou seja, para você enxergar, já leu com aquele problema que é brabão de resolver, você soluciona dividindo, fazendo um pouco de cada vez? É essa a ideia. Tranquilo, pessoal? É essa a ideia. Vamos em frente, terceira fase, ou terceira etapa do método de Descartes, do método cartesiano. É a síntese. A síntese, fase de compor. Primeiro eu não espalhei, eu espalhei tudo, né? Eu piquei tudo aqui, ó. Eu piquei tudo, espalhei tudo na análise, fiz uma divisão. Não é isso? Agora eu vou juntar. Ah, não, eu vou compor. Eu vou ordenar, começar a colocar em ordem. Igual um quebra-cabeça. Primeiro a gente espalha, né? Faz a análise dele, espalha, vai começando ali a observar. Depois eu vou começando a juntar, ordenar. Iniciando pelas questões mais o quê? Mais simples. Já brincou de quebra-cabeça? Você pega aquele quebra-cabeça com 1000 peças, 3000 peças, enfim. Espalha tudo e começa a juntar por cores, né? Começa pelas partes mais simples. Às vezes tem um detalhe que não sabe o que é, vai deixando. Primeiro as partes maiores, mais simples, mais, né, fáceis de lidar, beleza? Para depois entrar nos problemas mais complexos e difíceis. Essa é a fase da síntese. É a hora que eu estou juntando os pedacinhos do quebra-cabeça. É a hora que eu estou juntando os pedacinhos do problema. Beleza? Nela serão concluídos de modo ordenado e gradual os pensamentos e objetivos. Começando pelos mais fáceis, sempre assim, pelos mais fáceis e simples, primeiro, e depois vindo o quê? Os mais complexos. Beleza, pessoal? Muito bem, vamos aí então, aí com o Descartes, conduzir com ordem meus pensamentos. Ordem, ordenando meus pensamentos. Começando pelos mais simples. Os mais simples, primeiro, e depois, mais simples e fácil. Elevando-se pouco a pouco, veja uma escalada aí organizada e progressiva, né? Pouco a pouco, por degraus, até que o conhecimento, até as partes mais complexas. Tranquilo? Essa foi a síntese, então. É o momento que eu começo a juntar primeiro as mais simples e depois, primeiro as partes mais simples, depois as mais complexas. Vamos em frente. Desmembramento, também chamado de enumeração, é a última fase, trata-se de enumerar e revisar. Então agora eu vou, né, ver se não esqueci nada. Já viu quando você olha o quebra-cabeça, que terminou de montar aquele quebra-cabeça, ficam as pecinhas em volta, e aí, às vezes montou um pedacinho errado, um pedacinho que não era aquele, mas outro, aí ficou sobrando peça. É essa hora aí, é o desmembramento, é a enumeração,
é a hora que eu vou fazer uma revisão de tudo. Eu vou enumerar, contar, eu vou enumerar e ver se eu esqueci alguma coisa. É isso. Ó, eu vou enumerar e revisar os detalhes sem nada deixar para trás, completamente, sem nada omitir, sem e nem também esquecer. Deve-se o quê? Nesta fase, se fazer um movimento contínuo e ininterrupto de enumeração e revisão, buscando a certeza e segurança de não se haver omissões. Ou seja, não esqueci nada. Tranquilo? Vamos ver então o que diz o Descartes. A última regra é a de fazer enumerações tão completas e revisões tão gerais, a ponto de se ficar seguro de não ter omitido alguma coisa. Não ter omitido alguma coisa. É preciso percorrer com um movimento contínuo e ininterrupto todas as coisas a serem que se referem ao nosso fim e ao abarcá-las em uma enumeração suficiente e também o quê? Ordenada. Então eu vou fazer essa contagem, essas revisões, enumerando e ver se eu não esqueci nada. Esse é o desmembramento. É um bizu final, né? A evidência é eu ver com clareza e distinção. Um bizu que vai estar lá na tua apostila, tá? A análise é a divisão em partes pequenas, né? A síntese é a composição e ordenação, começando pelas mais simples e depois vindo às mais complexas. E o desmembramento é a enumeração e a revisão, tomando cuidado para ver se não esqueceu nenhum ponto. Beleza? E aí uma questão que caiu no Enem. Vamos lá. Olha, cara, sinceramente, novamente, né? Aqui, ó. Você vai ler aqui, ó. Dúvida radical da filosofia cartesiana, da filosofia do Descartes. Será que precisa ler aquilo ali? Você tem que ganhar tempo na prova, né, mano? Beleza, pessoal? Resposta correta aqui, ó. Surgimento de a dúvida dele é surgimento de um conhecimento inabalável. Vamos ver o restante? Exaltação do pensamento clássico? Nada disso, não tem nada disso. Recuperação dos antigos juízos? Não tem isso. Falei isso para você? Fortalecimento de preconceitos religiosos? Pô, isso aqui praticamente tu não marca na prova. Não tem. Isso aqui não existe. Dissolução do saber científico. Dissolver o saber científico. Que doido, hein? Bom, de cara que doer para eliminar essas duas últimas, né? Mas o surgimento de um conhecimento inabalável, ou seja, aquele indubitável, ficou bem aí, saindo da aula agora, ficou bem tranquilo. Você vê que mais uma vez, né? Às vezes precisa do enunciado, sabe, pessoal? Mas mais uma vez, eu vou deixar para você ler em casa isso aí. Tranquilo? Ó, separei mais uma questão para você aí, ó. Mais uma questãozinha para você. E aí, vamos ver. A primeira questão foi pro Enem, né? Foi pro Enem. Essa questão aqui, deixa eu ver aqui, dobrada? Não, é essa que eu quero. Essa aqui do Enem, mais uma. Não. Veio dobrado, né? Veio dobrado, então. Estamos ao vivo aqui, não tem cortes não, pessoal. Vou excluir agora, ó. Excluir. Pronto. Excluir essa questão que eu quero. Beleza? Caiu para essa banca aí, FUNPAR. É uma questão de vestibular. Caiu aí, pessoal, para oficial do Corpo de Bombeiros, é cadete, eles chamam lá, cadete do Corpo de Bombeiros, tá, beleza? Corpo de Bombeiros Militar, se eu não me engano, o estado é do Paraná, beleza? Caiu essa questão aí que eu gostei, na minha busca eu gostei dessa questão, e nós vamos fazê-la agora. Agora, pessoal, olha só, eu faço questão, o enunciado ali tá pequenininho, o enunciado naquele texto ali em cima. E você vê, lá na nossa apostila aqui, nossa teoria, bom senso. Olha só, uma frase do próprio Descartes aí no discurso do método. Percebe, pessoal? Tá lá essa expressão lá para você. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. Não é suficiente ter um espírito bom. O principal é aplicá-lo bem. Então não basta só o cara ser bom, né? Ele tem que aplicar o bem na vida. Bom, né?
Mas vamos em frente aí, bom senso nessa vida de hoje. Complicado, né, pessoal? Eu digo assim, do que a gente observa que é tanto imbecil na rua, que complicado, mano. Você tem que andar na direção defensiva mesmo. O bom senso tem que ter mesmo, o tempo inteiro. Que o número de idiotas se multiplicou, hein? Bom, considerando a importância do método, aqui nós estamos agora no método de Descartes, para a filosofia de Descartes, beleza, confirma. Assinale a alternativa que contém um dos preceitos para bem direcionar-se o espírito, é assim adquirindo conhecimentos. Pessoal, questão bem tranquila, muito fácil. Se você lesse aí as alternativas, um cara ia ser cadete acertando aí essa questão de filosofia. Faz toda a diferença acertar uma questão de filosofia dentro da prova, né? Muito bem. A resposta aqui, vamos ver, é D, né? Seguir uma ordem progressiva, é uma das etapas lá, né? Uma ordem progressiva dos pensamentos, do mais simples para o quê? Para o mais complexo. Perfeito. Agora, olha só, seguir a sabedoria dos antigos, falso. Não é nada disso. Tem nada a ver com o método cartesiano, método Descartes, com a dúvida metódica. Praticar a dialética não é isso. Beleza? Educar-se por meio de viagens e de observações. Porra, olha aqui, pessoal. Educar-se por meio de viagens. O que tem a ver isso com o discurso do método que eu ensinei agora para você? Nada a ver, né? O cara que é curioso, que está indo para... se inscreveu, né? Saiu o edital, foi lá e se inscreveu para a prova e vai marcar essas coisas aí, ó. Aceitar a impossibilidade de fundar um conhecimento. Pessoal, é impossível fundar um conhecimento certo e indubitável? Não, para isso veio a dúvida. É para fundar um conhecimento, não é? Certo e indubitável. Tranquilo, pessoal? Então, ó, seguir a ordem progressiva dos pensamentos, do mais simples para o mais complexo. Ficou, né? Ele acabou colocando uma das fases lá, tranquilo, beleza, e ficou molezinha. Bom, vamos aí, ó. Pessoal, são 10 questões nessa rodada número 1 de simulados e 10 questões na rodada 2. Já são 20 pontos de um edital de filosofia para pré-vestibular, Enem e concurso que você pode bater, tranquilo? Isso corrigido em PDF, claro que vem um gabarito, né? Você faz o simulado, vem lá o gabarito, depois vem a correção em PDF, no caso vem a correção em videoaula, né? Depois você ainda tem acesso ao PDF comentado, cada questão, tá? É um material muito legal. E aí, beleza? Participa aí da rodada de simulados, já são 2 rodadas aguardando você lá no meu site, rodada 1, turma Apolo, e rodada 2, turma Dioniso. Pessoal, aqui ó, a apostila do tomo 1, né? A apostila do tomo 1, que é Introdução e Fundamentos, já está lá te aguardando. E ela tem 100 exercícios autorais, é uma apostila teórica, pessoal, tá? Mas ela vem 100 exercícios de autoria minha, mais 150 questões de provas de concurso, pré-vestibulares, militares e por aí vai, mais 150 questões, ela te aguarda também lá, beleza, pessoal? E quem quiser ver cursos bem profundos das grandes questões de filosofia, tá aí, Felicidade, Bem e o Mal, Intuição e Amor e Paixão, lancei esses cursos. Joia? Solução? Matricula aí nos simulados, pessoal. Matricula nos simulados, faça os simulados, beleza? Joia? Então, aqui nós vamos nos despedindo. Essa foi a aula de número 45, Dúvida Metódica de Descartes. Ela é uma aula, assim, a dúvida metódica está aí, o conceito dela é as fases, tá? Ela tem um desdobramento, né? Ela tem um desdobramento que seria o produto dela, o produto da dúvida. Esse produto da dúvida, né? É aquela frase conhecida, penso, logo existo. Eu coloquei separado, que lá tem nela, né, uma abordagem epistemológica, metafísica e lógica no penso, logo existo. Eu coloquei separado. Na próxima aula, no próximo encontro, eu vou tratar da abordagem epistemológica desse desdobramento da dúvida metódica, tá? Que seria
o penso logo existo. Você vai ter uma abordagem epistemológica. Lá na frente a metafísica, né? E mais para frente a lógica. Valeu, pessoal? Muito bem. Ó, não esquece não, hein, cara. Matricula aí no simulado. E outra coisa você não vai esquecer. Contribui aqui com o Pix desse canal. prof.leonardobregaflores@gmail.com, para você permitir que mais aulas, né? Mais aulas com esse conteúdo, com essa qualidade, com essa profundidade, chegue até você. Chegue até você. Valeu? Ficamos por aqui então. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau! Te aguardo no próximo encontro. Se Deus quiser assim. Tchau, tchau.